Porque a maioria dos carros morre antes dos 160 mil quilômetros, enquanto outros passam dos 1 milhão. Não é sorte, é hábito. Hoje eu vou revelar os 19 hábitos dos japoneses que levaram o meu carro a ultrapassar os 1 milhão de quilômetros sem abrir o motor. Mas atenção, se você ignorar apenas um desses hábitos, pode acabar jogando milhares de reais no lixo. E fica até o final, porque o último deles leva só um segundo para fazer, mas pode te economizar até 25 mil reais em reparos. Vamos começar. Hábito número 19. Siga a regra dos 5 mil quilômetros. Troca de óleo não é luxo, é sobrevivência do motor. Ignorar isso é basicamente assinar o atestado de óbito do seu carro. Já abri motores que seguiam o intervalo de 10 mil quilômetros recomendado por concessionárias, e o resultado era assustador: borra grossa, canais de lubrificação entupidos e comando de válvulas arranhado. Isso não é manutenção, é economia disfarçada de descuido. As montadoras empurram esses intervalos longos porque só querem te levar até o fim da garantia, não até os 300 mil quilômetros rodados. A verdade é simples: o óleo começa a se degradar muito antes do que você imagina. Trajetos curtos, partidas a frio e trânsito travado detonam a lubrificação antes mesmo dos 7 mil quilômetros. Por isso, siga o padrão de ouro: troque o óleo a cada 5 mil quilômetros se for sintético, ou a cada 3 mil quilômetros se for mineral. Parece caro trocar antes, pois gastar R$ 250 agora é bem melhor do que R$ 12 mil depois com o motor fundido. Use sempre filtros de qualidade. Cheque o nível do óleo uma vez por mês e nunca aceite aquele óleo a granel de oficina duvidosa. O óleo é o sangue do seu motor, mantenha ele limpo, ou prepare o bolso. Mas nem o melhor óleo do mundo vai te salvar se você comete o próximo erro logo ao ligar o carro. Hábito número 18. Ligue e ande, não fique parado no ponto morto. Tem gente que acredita que deixar o carro ligado por 10 minutos aquece o motor. Errado. Isso é um suicídio lento para o seu carro. Já vi motores destruídos porque o óleo foi diluído com combustível, saindo da vareta parecendo água preta. Cilindros riscados, compressão perdida, pistões torrados, tudo porque alguém confundiu o quintal de casa com uma estação de aquecimento. Aqui vai a verdade: depois de 30 segundos em marcha lenta, o combustível cru começa a lavar as paredes dos cilindros, removendo o filme de óleo que protege o metal. Aquele óleo sintético caro que você acabou de trocar vira uma lama inútil. Enquanto isso, você ainda gasta combustível à toa. Quer aquecer o motor de forma inteligente? Ligue o carro, espere 30 segundos e saia dirigindo de leve nos primeiros 2 quilômetros. O óleo aquece até 8 vezes mais rápido em movimento do que com o carro parado. Você protege o motor, economiza combustível e ainda para de incomodar os vizinhos com fumaça fria logo cedo. Agora vamos falar de algo simples, barato, mas que muita gente ignora e acaba pagando caro. Hábito número 17. Use velas de ignição de qualidade. Velas são baratas. Motores, não. Mesmo assim, tem motorista que acha que é instalar e esquecer. As concessionárias juram que elas duram 100 mil quilômetros, e até duram, se você dirigir em condições de laboratório, sem trânsito, sem calor e sem etanol ruim. Mas o mundo real não é assim. No dia a dia, velas se desgastam mais rápido, falham, e junto com elas vão bobinas queimadas, marcha lenta e irregular, pistões danificados e até catalisadores destruídos. Tudo porque o dono achou que long life era sinônimo de eterno. A regra é simples: comece a verificar a cada 60 mil quilômetros. Nos motores de injeção direta, olhe antes. E use marcas confiáveis: NGK, Denso, Bosch, Motorcraft, AC Delco. Fuja das velas genéricas de loja barata. Já vi motor morrer com menos da metade da quilometragem por causa delas. Um jogo de velas de R$ 250 trocado na hora certa pode levar seu motor além dos 500 mil quilômetros. Ignorar isso é pedir para gastar 15 mil reais antes de quitar o carro. Velas novas garantem partida fácil e funcionamento suave. E agora, vamos falar de um teste rápido que muita gente nunca faz, mas que pode salvar o seu carro de vibrações, barulhos e prejuízos enormes. Hábito número 16. Teste de morte dos coxins do motor. O motor não fica parado ali de boa. Ele gira, torce e vibra a cada acelerada, e quem segura tudo isso são os coxins. Quando eles começam a falhar, não é só o painel que treme,
é o carro inteiro que começa a se destruir aos poucos. Já aconteceu comigo. Ouvi um toque-toque e achei que era escapamento solto. 2 semanas depois, o carro parecia uma britadeira. O coxim havia rasgado ao meio, quase rachando o coletor e danificando o câmbio. O pior é que eles falham em silêncio. Você só percebe quando as trocas de marcha dão tranco, o volante vibra em ponto morto ou o carro parece levar uma pancada a cada aceleração. O teste é simples. Segure o freio, engate o D e acelere até 2000 RPM. Se o motor levantar mais de 2,5 centímetros, o coxim já era. Troque por peças originais ou reforçadas. Resolver isso cedo evita trincas, quebras e dores de cabeça caríssimas. Mas nem o melhor coxim do mundo vai salvar seu câmbio se o óleo dele estiver virando lixa líquida. Hábito número 15. Troque o fluido do câmbio regularmente. A maioria das pessoas só lembra da transmissão quando ela começa a patinar, e aí já é tarde. Não tem conserto, só troca, e aí vem a conta, R$ 20.000 ou mais. O fluido pode até parecer limpo e ter cheiro normal, mas por dentro já está cheio de limalha, poeira de embreagem e resíduos metálicos. Com 60.000 quilômetros, o que era lubrificante vira uma espécie de pasta abrasiva, que destrói engrenagens e válvulas. Então siga a regra. Drene e troque o fluido a cada 60.000 quilômetros ou 6 anos, o que vier primeiro. Nos híbridos, dá para estender até uns 90.000, mas não aposte na sorte. E nunca faça fluxo em câmbio que nunca foi mantido. Às vezes, aquela sujeira é a única coisa mantendo ele vivo. Se o câmbio é bem cuidado, aí sim o fluxo é seguro. Use sempre o fluido correto. ATF-WS, Toyota, DW1, Honda, ATF+4, Mopar. Siga o que está no manual. Nada de fluido universal de posto. Fluido saudável significa trocas suaves, menos desgaste e câmbio duradouro. Hábito número 14. Siga a regra do quarto de tanque. Rodar com o tanque quase vazio pode parecer esperteza para evitar parar no posto, mas na prática é uma sentença de morte para o sistema de combustível. Já vi bombas queimarem antes dos 130.000 quilômetros só porque o dono insistia em andar na reserva. A bomba de combustível não é só uma bomba, ela é resfriada e lubrificada pelo próprio combustível dentro do tanque. Quando você deixa o nível cair abaixo de 1/4 com frequência, a bomba trabalha superaquecida, seca as vedações e literalmente cozinha a si mesma. Resultado: uma conta de R$ 3.000 antes mesmo do fim da semana. E não para por aí. Rodar na reserva faz o combustível agitar toda a sujeira e sedimentos que ficam no fundo do tanque. Essa porcaria entope filtros, suja os injetores e faz o carro falhar como se estivesse sem força. A regra é simples. Nunca deixe o marcador descer abaixo de 1/4 do tanque. Abasteça antes. Mantenha a bomba submersa e você vai dobrar a vida útil dela. Bombas de combustível não são baratas, e elas não são as únicas que sofrem caladas. Hábito número 13. Pare no primeiro clique da bomba. Aquela espremidinha extra depois que o bico trava não te dá mais autonomia. Ela só te dá mais dor de cabeça. Já troquei dezenas de sistemas de emissões arruinados por motoristas que insistem em encher até a boca. Dentro do sistema EVAP do carro existe um filtro de carvão ativado, o canister, feito para absorver vapores, não gasolina líquida. Quando você força mais combustível após o clique, esse líquido invade o sistema, encharca o carvão e destrói sensores e válvulas. Reparo: de R$ 2.000 a R$ 5.000. E tem mais, o tanque precisa de espaço para o ar. Sem essa folga, os vapores não têm para onde escapar, a pressão aumenta e o combustível é empurrado para lugares onde não deveria estar. Já vi combustível literalmente sair por mangueiras de respiro. A regra é simples: se a bomba clicou, pare. Guarde a mangueira, pague e vá embora. Respeitar o primeiro clique é bem mais barato do que pagar por um sistema EVAP novo. Mas combustível não é o único fluido que merece respeito. Vamos falar do que pode literalmente fritar o motor se for ignorado. Hábito número 12. Troque o fluido de arrefecimento antes que o carro esquente demais. O líquido de arrefecimento, o famoso aditivo do radiador, não é enfeite colorido. Ele é o seguro de vida do motor. Ignorá-lo pode transformar um simples trajeto em um prejuízo de milhares de reais. Já vi cabeçotes de alumínio empenarem com apenas 110 graus Celsius. Um dono de Hilux ignorou o marcador de temperatura por 8 minutos. Resultado:
junta queimada e uma conta de R$ 20.000. A maioria dos motoristas não sabe, mas o aditivo perde suas propriedades com o tempo. Os inibidores de corrosão se desgastam, o sistema começa a enferrujar e o motor fica vulnerável. Por isso, a regra é clara: troque o fluido a cada 3 a 5 anos ou cerca de 80.000 quilômetros, dependendo da recomendação do fabricante. Nunca misture cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cada tipo tem composição diferente. Use exatamente o que o manual indica. Quer prolongar a vida do motor? Confira o nível do reservatório uma vez por mês e tenha sempre um frasco do fluido correto no porta-malas. E lembre-se, o nível do aditivo não some. Se está baixando com frequência, tem vazamento. Hábito número 11. Verifique vazamentos de arrefecimento. O fluido do radiador não evapora por mágica. Se você precisa completar toda semana, o motor está avisando: algo está errado. Ignorar isso é como fechar os olhos enquanto o carro se destrói por dentro. Já peguei casos de juntas de cabeçote vazando internamente, cozinhando o motor sem deixar uma gota no chão. Quando o dono percebeu, o motor já era sucata. Vazamentos podem vir de qualquer lugar: radiador trincado, mangueiras ressecadas, bomba d'água cansada. Alguns são traiçoeiros, como vazamento no radiador interno, que deixa o carpete molhado, ou uma pequena fissura que só aparece com o motor quente. Não confie só em procurar poças no chão. O jeito certo é fazer um teste de pressão no sistema de arrefecimento. Com o motor frio, pressurize e veja se a pressão cai. Caiu. Tem vazamento. Conserte antes que o motor vire um peso de papel. Detectar vazamento cedo salva o motor e o seu bolso. Mas proteger o motor é só metade da história. Agora vamos falar de como dirigir de forma inteligente pode salvar os freios e evitar gastar dinheiro à toa. Hábito número 10. Antecipe e reduza com antecedência para preservar os freios. Frear bruscamente na última hora não é ser esperto. É ser caro. Cada freada brusca gera picos de temperatura de mais de 600 graus Celsius nos discos. Esse calor deforma o metal, vitrifica as pastilhas e até ferve o fluido de freio. Já vi motoristas gastarem R$ 5.000 em freios em um único ano só porque tratavam cada semáforo como linha de chegada. A solução é simples: tire o pé do acelerador mais cedo, aproveite o embalo e use o freio motor nas descidas. Esse hábito pode dobrar a durabilidade de pastilhas e discos. E quando for hora de trocar, nada de economizar errado. Use pastilhas originais ou marcas reconhecidas como Advix, TRW, AT ou Motorcraft. As baratinhas rangem, desgastam o disco e fazem você gastar o dobro depois. Economize dinheiro e mantenha o carro seguro com frenagens inteligentes. E já que estamos falando de freios, existe um fluido que muitos esquecem e que pode ser a diferença entre parar com segurança e passar direto no cruzamento. Hábito número 9. Nunca pule a troca do fluido de freio. É um fluido pequeno, mas tem um papel gigante. Com o tempo, ele absorve umidade do ar, e essa água reduz o ponto de ebulição. Quando o fluido ferve durante uma frenagem forte, o pedal afunda e o carro simplesmente não freia. Já vi isso acontecer em estrada. O motorista pisava fundo e o carro seguia reto, porque achou que fluido de freio é para sempre. A regra é clara: troque o fluido a cada 2 anos ou a cada 40.000 quilômetros. Isso evita corrosão no cilindro mestre, pinças e módulos de abraços, peças que custam uma fortuna. Uma troca custa menos de R$ 500. Ignorar pode te custar R$ 8.000 num reparo completo. E nem espere o pedal ficar esponjoso ou a luz de advertência acender. Se o fluido está escuro, já passou da hora. Freios eficientes começam com fluido limpo, e preservar isso é o que separa uma direção segura de um desastre caro. Hábito número 8. Sempre use o freio de estacionamento. Colocar a alavanca do câmbio em P é suficiente. Não é. Já vi dezenas de travas de estacionamento quebradas, aquelas pequenas peças de metal dentro do câmbio que seguram o carro parado. Quando você estaciona em uma ladeira sem puxar o freio de mão, é essa pecinha minúscula que fica sustentando o peso inteiro do carro. Basta ela se romper, e o resultado é um reparo de transmissão que pode passar dos R$ 15.000. A verdade é simples: a posição P serve para travar o câmbio, não o carro. É por isso que todo veículo vem com freio de estacionamento.
Esteja você em uma ladeira, subida ou até mesmo num terreno plano, crie o hábito. Puxe o freio de mão primeiro e só depois engate o pé. Fazer o contrário coloca toda a carga sobre o pino de trava, que com o tempo acaba cedendo. Não importa se seu carro é novo ou tem 2 décadas de uso, use sempre o freio de estacionamento. É rápido, gratuito e pode salvar sua transmissão de um fim precoce. Mas o câmbio não é a única parte que sofre com maus hábitos. Veja o que acontece quando você sobrecarrega a suspensão. Hábito número 7. Livre-se do peso morto. Seu SUV não é um caminhão de mudanças, embora muita gente use como se fosse. Já vi utilitários carregando caixas de ferramentas, isopores, equipamentos esportivos e entulho, somando mais de 350 quilos extras. Pouco tempo depois, amortecedores estourados, alinhamento fora, pneus com desgaste irregular e uma conta de oficina que passa fácil de R$ 7.000. Aquela viagem de graça para levar tralha custou mais que contratar um frete. O problema é que cada 50 quilos extras adicionam cerca de 500 quilos de força durante uma frenagem brusca. Esse esforço destrói molas, buchas e pneus. Na coluna da porta do seu carro, há uma plaquinha com o peso bruto total permitido. Subtraia o peso do veículo vazio e você saberá exatamente quanto ele pode carregar, incluindo os ocupantes. A maioria das famílias já atinge esse limite apenas com pessoas dentro do carro, sem colocar nada no porta-malas. Então, viaje leve, esvazie o bagageiro, retire o rack de teto se não estiver usando e leve apenas o essencial. Menos peso significa menos desgaste, suspensão mais durável e até menor consumo de combustível. Se essas dicas já estão te ajudando a economizar, continue atento, porque o próximo hábito pode evitar prejuízos ainda maiores. Hábito número 6. Lave a parte de baixo do carro. Muita gente se preocupa com a lataria brilhando, mas esquece do que realmente sustenta o veículo, o chassi. Já levantei caminhonetes impecáveis por fora e encontrei o fundo completamente corroído, quadro enferrujado, tubos de freio deteriorados e até tanque de combustível vazando. Tudo porque ninguém se deu o trabalho de lavar o assoalho. Um único inverno com ruas salgadas ou cheias de lama já é suficiente para começar uma oxidação que dura a vida inteira do carro. E a ferrugem não é só estética. Ela enfraquece o quadro, emperra parafusos e transforma qualquer reparo simples num pesadelo. Já vi linhas de freio se romperem durante um reboque por causa de ferrugem nunca tratada. Isso não é apenas caro, é perigoso. A solução é fácil. Use uma lavadora de alta pressão ou leve a um lava-rápido que tenha jato inferior. Faça isso uma vez por mês, ou toda semana se você mora em região com muita chuva, barro ou maresia. A sujeira úmida gruda e acelera a corrosão. Lavar a parte de baixo é garantir mais anos de segurança e estrutura firme. E já que estamos falando de segurança, há um sinal que muitos motoristas insistem em ignorar: os barulhos estranhos. Hábito número 5. Identifique ruídos anormais o quanto antes. Batidas, estalos, chiados, assobios. Se o seu carro parece uma orquestra de oficina, não finja que não ouviu. Cada ruído é um aviso. Ignorar é como tapar o sensor de incêndio com fita adesiva. Não resolve nada, só adia o desastre. Um simples rangido de correia que custaria R$ 200 para trocar pode virar um alternador de R$ 3.000 queimado. Aquele leve toque que parecia inofensivo pode ser uma junta homocinética prestes a quebrar e levar junto o eixo inteiro. Já atendi dono que ignorou um leve tique-tique por meses. O motor estava rodando quase sem óleo. Quando percebeu, o prejuízo foi um motor completo novo. O segredo é observar. Note quando o som aparece, com o carro frio, quente, em buracos ou em alta velocidade. Quanto antes o problema for diagnosticado, mais barato será o conserto. Ruídos ignorados viram dor de cabeça. E nem todo perigo faz barulho. Alguns ficam escondidos debaixo do capô, prontos para te deixar na estrada. Hábito número 4. Limpe os terminais da bateria regularmente. Seu carro pode ter um motor potente, óleo recém-trocado e freios novos, mas nada disso importa se a bateria não conseguir entregar energia. Terminais corroídos são assassinos silenciosos. Eles dificultam a partida, forçam o alternador e fazem os sistemas eletrônicos enlouquecerem. Já atendi carros rebocados por partida queimada que voltaram à vida apenas com uma escovinha de aço de R$ 30 e 10 minutos de limpeza. Uma cliente quase gastou R$ 900 em peças desnecessárias,
Tudo por causa de um pouco de oxidação verde nos polos da bateria. A regra é simples: levante o capô a cada 3 ou 4 meses. Se vir acúmulo branco ou esverdeado, limpe. Misture bicarbonato de sódio com água ou use um limpador próprio de terminais. Depois de limpos, aplique graxa dielétrica ou spray protetor para evitar nova corrosão. Terminais saudáveis significam partidas mais rápidas, eletrônica estável e menos panes inesperadas. Agora vamos falar de uma pecinha que parece inofensiva, mas é responsável por acender mais luzes de check engine do que quase qualquer outra: a tampa do tanque. Hábito número 3. Troque a tampa de combustível de R$50. Aquela tampinha que você gira toda vez que abastece faz mais do que cobrir o bocal. Ela veda o sistema de combustível. Quando está rachada, frouxa ou com a borracha ressecada, o vapor escapa e o ar entra. Resultado: consumo alto, marcha irregular e a famosa luz amarela no painel. Acredite, tampas defeituosas são responsáveis por milhões de alertas de check engine todos os anos. Já vi motoristas trocarem sensores, mangueiras e até o canister inteiro, só para descobrir depois que o culpado era uma tampinha de R$50. O ideal é substituir a tampa a cada 5 anos, ou antes, se ela estiver seca, rachada ou se o cheiro de gasolina não desaparecer. Use sempre peça original. As paralelas geralmente não vedam direito. E quando for fechar, escute os cliques, é sinal de vedação completa. Uma tampa nova mantém o sistema pressurizado e seu bolso protegido. Mas às vezes o que mais pesa no orçamento não é o carro, e sim a oficina empurrando reparos urgentes. Hábito número 2. Questione todo o orçamento emergencial. Você leva o carro para trocar o óleo e, de repente, sai com um orçamento de R$6.000. Curioso como a inspeção deles sempre acha algo crítico, não é? Já trabalhei nesses bastidores. Consultores de serviço são treinados para empurrar limpezas, trocas e serviços que muitas vezes não são necessários. Já vi um deles tentar vender limpeza do corpo de borboleta num Corolla 0 km. Foi demitido na hora. A regra é clara: não assine nada sem provas. Peça fotos da peça, pergunte o motivo técnico, peça o número de referência da falha. E sempre busque uma segunda opinião em uma oficina independente. Metade desses reparos urgentes servem só para engordar o caixa de fim de ano da concessionária. Oficinas jogam o jogo do lucro rápido, montadoras, o do longo prazo, esticando intervalos de manutenção para garantir que o carro quebre logo depois da garantia. Por isso, o próximo hábito é vital. Hábito número 1. Revise os intervalos de manutenção recomendados pela montadora. As concessionárias adoram se gabar de intervalos estendidos, 15.000 km entre trocas de óleo. Parece conveniente, até o motor virar uma sopa de borra logo após o fim da garantia. Esse é o truque. Elas querem que o carro dure até 100.000 km, não 300.000. A realidade é que a maioria dos motoristas brasileiros roda em condições severas: trânsito pesado, trajetos curtos, arranca e para constante, frio ou calor extremos. Isso exige intervalos menores, não maiores. Troque o óleo a cada 5.000 a 8.000 km, fluido de câmbio a cada 60.000 km e o aditivo de arrefecimento a cada 3 a 5 anos. Seguindo isso, você vence o marketing e prolonga a vida útil do carro. Não deixe o panfleto da concessionária escrever o obituário do seu motor. Use o manual, o bom senso e lembre-se: carros não morrem cedo, são negligenciados. E já que você chegou até aqui, aqui vai um bônus que quase ninguém comenta: use o limpador de injetores certo. Mesmo os melhores hábitos não salvam o motor se você colocar o produto errado no tanque. Mais de 60% dos aditivos vendidos prometem limpar, mas são placebo, ou pior, veneno para o sistema de combustível. Já vi produtos baratos queimarem sensores, entupirem bicos e até destruírem catalisadores de R$10.000. O segredo é um ingrediente: poliéteramina, PEAN. É o único comprovadamente capaz de dissolver depósitos de carbono. Fuja dos frascos de promoção e escolha marcas confiáveis, como Lucas Deep Clean, Gumalt Regain, Royal Purple Max Clean, Redline S1 ou Chevron Tejon. Eles não só limpam, como também protegem bicos, bomba e melhoram o consumo. Pense nisso como escovar os dentes do motor. Faça regularmente e evite problemas sérios. Use o produto errado e estará assinando um cheque em branco para a oficina.